seus olhos fechados, com as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor dá e que nós, sabiamente, pela fé, estamos aqui para agarrarmos, para aproveitarmos, para recebermos, meu Deus, porque o Senhor dá, o Senhor fala, o Senhor entrega, mas nem todos recebem, nem todos, meu Deus, ouvem a tua voz, nem todos absorvem aquilo que vem do Senhor. E eu oro agora e te peço, nos ajuda, porque como o Senhor mesmo diz, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Então vem, meu Deus, vem, Senhor, nós já te louvamos e vamos louvar mais e vamos ouvir mais, queremos aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, e pedimos que o Senhor nos ensine, porque todos os dias, e hoje já é um desses dias, todos os dias nós temos o que aprender com o Senhor. Nós temos, meu Deus, motivo, nós temos, meu Pai, campo para explorar, nós temos, meu Deus, fome para vir sentarmos-nos à tua mesa, e como é bom podermos assentarmos-nos à tua mesa. Já estivemos em outros tempos, num dia, num horário, meu Deus, como este, assentado à roda dos escarnecedores, e hoje temos, meu Deus, o orgulho, bom orgulho de dizermos que estamos assentados à tua mesa. Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transmita valores do reino, que o Senhor, meu Pai, edifique a nossa casa, uma casa firme, assim, meu Deus, a nossa mentalidade, a nossa família, assim o nosso casamento, assim, meu Deus, os projetos em que nós estamos, porque nós queremos, e viemos para ouvir, como ouvimos ainda na segunda, se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Estamos aqui, meu Deus, para ouvir, porque essa é a resposta que nós te damos de que realmente queremos, de que estamos dispostos a ouvirmos a tua palavra, a fazermos, meu Deus, do teu jeito, fazermos a tua forma, para que o Senhor venha, para que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós e que o Senhor nos recompense, porque como está escrito, que aquele que do Senhor se aproxima, pelo Senhor é recompensado. Nos recompensa essa noite, respondendo às nossas orações, atendendo aos nossos clamores e nos elevando, meu Deus, a um nível superior, porque como diz a tua palavra, aqueles que confiam no Senhor, meu Deus, estes subirão alto e voarão como a águia. Nós não queremos mais lugares baixos. Hoje é um dia que eu declaro desde já, que cada oração, cada louvor, cada palavra, cada exemplo, cada arquétipo da palavra, meu Deus, nos ensine, nos ajude, nos impulsione para cima, para mudarmos o nosso nível, para subirmos degraus, pelo menos um, Senhor, pelo menos um, que cresçamos, meu Deus, e prossigamos em conhecer mais o Senhor, porque uma pessoa que conhece mais o Senhor se parece cada vez menos com qualquer outra pessoa, e é isso que nós pedimos ao Senhor, que pareçamos-nos a cada dia menos, começando por agora, com as pessoas que ainda nos assemelhamos e nos parecemos, sejam nossos pais, antepassados, amigos, pessoas deste mundo, que pareçamos mais com o Senhor, e que assim cresçamos, meu Deus, e venhamos viver e experimentar, por estarmos aqui para renovarmos a nossa mente, aquela que é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, como tantos aqui já disseram hoje, e inclusive eu, esse é um privilégio para nós estarmos aqui, não apenas neste altar, mas na tua casa, lembrando que este foi o pedido de Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor,
que eu possa estar na tua casa e aprender no teu templo todos os dias da minha vida. Por longos dias habitarei na tua casa, disse ele. E nós estamos vivendo o que ele pediu. Tem coisas que não têm preço, e o Senhor tem nos dado, para que tanto as que têm, como outras que também não têm, o Senhor nos ajude a conquistarmos e a vivermos, e essa é a nossa fé. Que o Senhor nos prepare para cada liberação, para cada unção, para cada bênção que tem conosco, que tem nos prometido e nos afirmado neste final de ano. Eu tomo posse de cada uma delas e declaro que assim seja, e receba o teu povo em nome de Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor assuma todo o controle deste culto. Eu consagro esse templo, eu consagro tudo aquilo que nós temos à nossa disposição. As pessoas que estão cooperando, os obreiros, cooperadores, os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em pontos de luz agora, transmitindo o nosso culto, aqueles que estão recebendo essa palavra de onde estão agora, dos lugares mais distantes, e principalmente aqueles que têm o cuidado, o capricho, meu Deus, de virem e estarem na tua casa. Eu consagro todos ao Senhor, e eu peço e conto com o teu favor e com a tua bênção, confirmando a nossa atitude e o nosso passo de fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre mim, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. O mais excelente. Vamos aqui para Gênesis 49. Versículo 1 ao 4, na Almeida, depois na NVI, depois na King James, para entrar mesmo, para marcar a passagem. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Na NVI, então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Na King James, e Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Mas
infelizmente instável como a água, não serás superior. Porquanto subiste à cama de teu pai, então a contaminaste, ele subiu à minha cama. Olha, depois, você que gosta de pesquisas, essa palavra, o estudo dela nos ensina, não é nova, né, mas já faz um tempinho que a gente ouviu. Depois você pesquisa sobre uma palavra chamada pachás. P-A-C-H-A-Z. Ela é a tradução, o texto em hebraico, quando Jacó ele fala, ele se refere à conclusão, né, a como vai terminar, não como começou o Rúben, mas como ele terminaria. A expressão que o Jacó usa é essa, pachás, que resumindo o significado dela, significa instável ou firme como a espuma da água. Sabe quando você vai num rio ou num mar, que fica aquela água, aquelas ondinhas pequenininhas, batendo ali contra alguma rocha, e ali aquela água, naquele ponto, apenas naquele ponto, ela forma uma espécie de uma espuma. É ou não é verdade? É isso que significa essa palavra pachás. E essa é uma palavra que todos nós precisamos guardar, marcar e estudá-la. Será que, eu acredito aqui que todo mundo, mais cedo, né, como Rúben, por exemplo, ou mais tarde, ao longo da vida, como é o caso da maioria, são poucas as pessoas que nascem, né, naquela condição ideal, numa boa família, numa família ajustada, que pegam, né, os pais num bom momento, aqueles, nos nossos tempos, os chamados filhos desejados, planejados, né, que pegam uma condição financeira estável, boa, né, onde a pessoa teve de tudo, teve pelo menos do melhor. A maioria não vive assim, a maioria não nasceu assim, né? Mas tem as pessoas que tiveram ainda esse início. E o Rúben, o Jacó, ele faz questão de dizer, você tinha tudo para ser excelente. Na verdade, você era excelente. Mas você se tornou instável. O que é um instável? A primeira coisa que marca o instável é ele fazer o que ele quer. E quanto mais idade, contrariando a lógica, isso não tem limite, tá? Eu vejo, às vezes, infelizmente, né, eu vejo pessoas com com uma idade alta, né, tendo comportamentos tão infantis quanto crianças que estão na primeira idade. Pessoas inconstantes, pessoas inconsequentes, que foi o caso do Rúben. O que é o inconsequente? O tipo de pessoa que mais cresce nos dias de hoje, inclusive impulsionado por tudo aquilo que está à nossa volta. Regras e leis que nós não temos mais segurança jurídica nenhuma. O politicamente correto, que vem destruindo os verdadeiros valores e vem estabelecendo aos poucos, né, valores diferentes daqueles que são os valores fundamentais e os corretos, que não são os meus valores ou os valores de A ou B, mas são os valores da Bíblia. É o que a gente acredita, né? As redes sociais, que hoje tem muita gente, não é pouca gente não, tem muita gente que faz qualquer coisa para ter audiência.
qualquer coisa. Eu lembro na época que ainda a televisão era, né, o meio de comunicação mais popular, na década de 90 ainda, que aqueles programas, tanto de fim de noite, né, como aqueles programas populares de domingo, começaram a mostrar de tudo, né? Casais em pleno ato, né, de adultério, aquelas histórias intermináveis, que a mulher ia trair o marido, ficava segurando até que o ato era consumado, pessoas seminuas ali na televisão, num horário que toda a família estava ali presente, aqueles casos, né, sendo exaltados de pessoas, famílias desagregadas, desajustadas, enfim, sem contar as mentiras, né? Novela é um negócio que passa, né, desde a época década de 90, mas desde muito, muito tempo, a maioria de nós nasceu e já passava esse tipo de coisa. Só que hoje, eu lembro que na época algumas coisas quando aconteciam era assunto, nossa, você viu, olha, passou tal coisa, olha que coisa feia, olha que coisa mais, né, sem cabimento. Hoje esses episódios que eu estou te contando é o diet do light, no caso do que acontece hoje. É assim, é leve, é pluma. E não tem aquele horário específico. Você vê a hora que você quer, você assiste a hora que você quer. Então, hoje, uma pessoa, ela fazer o que ela quer sem medir as consequências, é moda. E tem muita gente assim. E não tem muita gente assim só no mundo, tem gente assim na igreja. Tem gente, por exemplo, que é capaz de dar um testemunho, né? E eu estou falando desta igreja, não estou falando das outras, não. Tem gente que é capaz de dar um testemunho que não viveu. E pega, olha como que é o nível, e a pessoa, ela dá o testemunho que ela não viveu, e quando o testemunho é publicado, ela pega o link e manda para todo mundo que conhece ela. Quer dizer, ela não tem a vergonha de mandar as pessoas, mas fulano, aconteceu isso? Fulano, mas você viveu isso mesmo? Você está com isso? Está assim a sua vida? Eu não estou te contando histórias, eu estou te narrando fatos que eu já vivi. Alguns que eu tive que ajudar a resolver. Então, tem gente que se pergunta, ou às vezes reclama, mas eu na minha vida, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive aquilo outro. Ontem ainda falava isso à noite. Aqui, esse tipo de colocação não cabe. Para nós não cabe, meu pai não me ajudou, eu não fui o predileto da minha mãe, eu estudei em tal lugar ou nem estudei, eu tive falta, eu não tive isso, aquelas histórias, que assim, tem trabalhos aqui que a gente vai trabalhar isso, mas vamos trabalhar massivamente, escolinha, trabalho com os adolescentes, poder jovem, daqui a pouco, né? O culto e os trabalhos dos jovens, amém. Mas, aqui é para maduros, é para gente que tem toda a condição, repita comigo, toda a condição de decidir por si mesmo. Então, ninguém, nem o Rubem, ousou em questionar o pai dele, mas pai, porque o pai dele construiu, você foi o meu primeiro, meu primogênito, o meu primeiro vigor, primeiro sinal do meu vigor, excelente em dignidade, excelente em poder, mas não é mais, não serás o mais excelente, porque você fez o que você quis, você não fez o que era certo. O Rubem repetiu Caim. E vamos entender uma coisa aqui definitivamente, eu faço o que eu quero, mas eu vou carregar as marcas que eu não quero. Lembra do Caim? Caim foi lá, Deus falou para ele, Caim, tem uma perturbação na tua mente,
Sabe, tem um zumbido aí, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso que você resolve, faz isso que você resolve, faz isso que você fica bem. Ó, o que você está pensando não está bom, o que você está pensando não está certo. E ó, como é que Deus, às vezes a gente acha e pensa que muitas vezes Deus está ali sondando o coração, a mente. Não, tem gente que é tão previsível, que no caso do Caim, por exemplo, a pergunta que Deus fez para ele foi: por que se transtornou o teu rosto? Primeiro sinal de quem aqui não é excelente. Primeiro sinal: você que altera facilmente a tua expressão facial. Se você é aquela pessoa, e ó, não se ofenda, isso aqui é para você crescer, para amadurecer. Se você é aquela pessoa que sempre, quando eu digo sempre, eu não estou dizendo todo dia, toda hora, eu estou dizendo pelo menos uma vez por semana, esse é um período bom. Se pelo menos uma vez por semana, alguém te pergunta: fulano, por que você está assim? Fulano, por que você está triste? Uma criança vai te perguntar assim: fulano, por que você está bravo? Então, você que tem filho, sobrinho, neto, você que tem uma criança que convive com você, esse período, você ouve essa pergunta assim: fulano ou fulana, por que você está bravo? Não é porque você falou, é porque você... O que está acontecendo? Expressão facial. Fulano, por que você está bravo hoje? Fulano, por que você está triste hoje? Criança vai falar isso. O adulto vai falar assim: o que aconteceu? Teu cônjuge, uma pessoa mais próxima, né? Tua mãe, com quem você convive, ou as pessoas do teu trabalho: fulano, fulana, o que aconteceu? Aqui você já pode fazer aquele check lá, ó, já entendi, eu não sou excelente. Mas calma que tem jeito, tá? Até o final vou colocar aquele botãozinho azul aqui, ó. Tup, clicou, mudou. Não, isso eu estou falando sério para você. Você que é essa pessoa que periodicamente alguém vê que não está normal. Você é instável. E quem é instável agora e assim pensou isso e está mordido nesse momento, agora você tem certeza absoluta que você é instável. Por quê? Porque ouvir que é instável te incomoda ainda. Aí você vai falar assim: todo mundo é instável. Então aí eu vou te explicar essa parte. Você vai falar: mas ninguém nunca fica triste? Fica. Ficar triste faz parte do humor de qualquer pessoa. Então uma pessoa, por exemplo, ela perde um ente querido, ela vai ficar triste? Ela tem que ficar triste? Sim. Ela, na verdade, ela entra num luto. E o luto é uma tristeza válida, justificada, uma tristeza, inclusive, necessária, porque Deus nos criou desse jeito, para termos e sentirmos um momento como este, como algo ruim para nós, porque a gente não pode se acostumar. Se tem uma coisa que a gente não pode se acostumar na vida, é com a morte. Porque uma pessoa que ela se acostuma com a morte próxima, eu digo. Né? Por exemplo, eu não vou dizer para você, não vou mentir, né? Não vou recair nesse pecado que dominou a minha vida e falar assim: nossa, na época da pandemia, cada vez que eu ficava sabendo que aumentava o número de mortos, aquilo me doía, aquilo tirava um pedaço de mim, aquilo me consumia. Não. Você não sentia, você não lamentava por aquelas pessoas? Eu entendia a dor que muita gente estava vivendo, mas se eu falar que eu sentia alguma coisa, eu vou estar mentindo para você. Esse tipo de morte não estava próxima. Então, teve pouquíssimas pessoas que faleceram no nosso meio. Essas pessoas me fizeram sentir alguma coisa por elas, principalmente as que eu conhecia. Que eu conhecia duas,
que eu me lembro, na época da pandemia, 2 faleceram. Uma, principalmente uma senhora, que é desde a época da Celso Garcia, quando eu fiquei sabendo, tal, aquilo, vai falar assim, você ficou um pouco triste? Fiquei, porque eu sabia, agora nunca mais vou ver ela ali, onde ela vinha, sentava, né, aquela presença, algumas coisas, você tem lembrança, mas aquilo teve começo, meio e fim. Você ficou triste pelas centenas de milhares de pessoas? Não, eu entendo que não é bom, não é agradável, nunca fiquei feliz por isso, mas não fiquei triste. E não vou aqui fazer o discurso, não, porque isso não é para me fazer ficar triste. Então, morre uma pessoa próxima, uma pessoa perto de mim, por exemplo, um pai que tem filhos, uma avó, um vô, um tio próximo, né? Um tio próximo, uma criança perto dele, perto dela, fica mal. É normal você sentir alguma coisa ou não? Sim ou não? Sim. Você ouve direto um tipo de expressão assim, se eu pudesse, o que eu faria? Trocaria de lugar com essa criança, quer dizer, ficaria internada no lugar dela, estaria tomando injeção no lugar dela, estaria tomando a vacina se eu soubesse que ia fazer efeito nela, é ou não é? Ia fazer essa cirurgia no lugar dela, normal. Então, eu não estou falando de tristezas justificáveis, que você não tem controle. Eu não estou falando de uma pessoa que está ali há anos e anos e anos e anos, deu boa parte da vida, não a vida, né? Mas deu resultados, de repente, sem mais nem menos, ela nem sabe por quê. Alguém chega nela e fala assim, agora eu vou te dar uma notícia, você está indo para um novo tempo da sua vida, você vai ter uma outra oportunidade e tal, fala 40 minutos e fala no final, você está desligado da empresa. A pessoa não vai ficar, naturalmente, ela não vai ficar feliz com isso. Ela vai ficar triste. Então, são momentos de um humor que baixa justificadamente. Normal, né? A gente não tem que estar todo dia. A Bíblia diz que teve momentos que Jesus chorou, e ele não chorou de alegria, não. Ele chorou de tristeza, por uma compaixão pela dor, a dor alheia que ele sentia. Então, eu estou falando das pessoas instáveis. Gente que sim, por qualquer coisa. E quais são essas coisas? É isso que a gente precisa estudar para sair do lugar. Para não continuar no mesmo lugar, para não ficar apenas na teoria. Não, vim num culto, eu ouvi e continuo no mesmo lugar, patino. Eu até corro, faço o esforço, o exercício físico, mas não saio do lugar. Quando a gente para e pensa, essa instabilidade no nosso humor, a maior causa dela não é o que acontece, mas é nós lá dentro sabermos que nós fomos responsáveis por essas coisas que estão acontecendo. Nós sabermos que podíamos ter feito mais, que podíamos ter dado mais, que tivemos a oportunidade, que fomos ali, né, avisados, alertados, ensinados, mas que por algum motivo que já se tornou constante, a gente não fez o que devia, não deu ouvidos o que devia, a quem devia, geralmente a palavra de Deus em primeiro lugar, porque não nos posicionamos, porque ainda estamos ali infectados, doentes, com uma praga chamada preguiça. Porque a pessoa ela vai ficando doente de preguiça. Ela deixa a preguiça assumir o controle da vida dela. Por quantas pessoas aqui que estão ouvindo agora essa mensagem sabem que tem coisas na vida delas que não está melhor, que não está além, que elas não estão no lugar devido delas, que elas não vivem o que elas devem viver por preguiça. No momento certo, souberam o que fazer, não fizeram. E Salomão ainda diz, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha o tamanho desse inseto. Olha o tamanhozinho dele, olha ali a proporção dele, olha o que ele faz. Não pensa.
Não é nem instintiva, nem sei o nome que se dá para a formiga. Mas está ali, ó, não para, vai e volta, carrega não sei quantas vezes o seu peso, trabalha no verão para o inverno. Se prepara. Tudo que fez pode acabar num chute de uma pessoa ali, ó, mas não para. E quantas pessoas, antes de fazer, estão conjecturando tanta coisa. Mas e se não der, e se não chover, e se não fizer calor, e se fulano não me acompanhar, e se o vento ventar para o outro lado, e se acontecer tal coisa, e se isso não for popular, não importa. Aí eu volto para Caim. Se você fizer o bem, você será aceito. O instável, ele em algum momento, ele soube o bem que ele devia fazer. Ou, principalmente, que foi o caso do Rúben. Rúben sabia o mal que ele não devia fazer. Mas ele fez. Por que ele fez? Porque ele quis. E essa é uma grande marca do instável. Ele quer. Inclusive uma ordem simples que a gente às vezes ouve no programa, né? Você nunca ouviu a Bíblia falando assim no programa? Tem dias que você não tem motivo para rir. O que ela fala? Sorria pela... Você imagina, se uma pessoa não é capaz de curvar a boca dela, você curvou a boca, você já sorriu, né? Você fez isso aqui, ó. Faz aí. Faz aí. Se eu ficar aqui mais 2 minutos, todo mundo começa a rir. Estou falando sério. Eu lembro quem aqui, teve alguém aqui da igreja, eu não lembro quem foi agora. De repente a pessoa está aí, eu não lembro agora, realmente. Se se manifestar aí, eu vou falar, foi você mesmo, não lembro. Mas alguém que mandou esses dias para mim, esses dias não, faz um tempinho já, me mandou um vídeo e estava escrito exatamente isso. Né? Quer ver como não sei em quanto tempo você vai rir? E é uma senhora, na verdade, que começa a rir, a mulher só ri no vídeo, você começa a rir, quem está assistindo começa a rir também. E aí embaixo lá tem uma explicação de que ambientes onde as pessoas estão bem, contagiam as pessoas. Você vê que agora há pouco eu nem pedi para ninguém rir, eu só pedi para sorrir. Tem dias, tem situações às vezes, isso eu aprendi a fazer, tem dias que você está ali e tal, principalmente quando você sai às vezes daquelas lapadas que você toma da vida, aquelas situações que você entra e nem sabe como sair ainda. E eu fui uma pessoa que eu ouvi um tempo, de filha, de sobrinho, sobrinho pela fé, né? Sobrinho do coração, porque sobrinho meu é da minha altura. Tio ou pai, por que você está bravo? Um dia eu estava pensando assim, minha filha falou um negócio para mim, eu falei, meu Deus do céu, não vou mais aparecer de tal maneira, né? Às vezes você termina o dia, aquela hora que você chega, tal, vou descansar, você dá aquela sentada para relaxar, às vezes você não percebe que você está assim, né? Ó. Óbvio, sentado, né? Como eu disse. Imagina você estar assim, e aquela pessoinha que ficou o dia inteiro esperando para ver você, falar com você, te pega nesse estado. E aí, em vez de você falar para a pessoa, e aí, tal, tudo bem? A pessoa que te fala, por que você está triste? Por que você está bravo? Ou coisas desse tipo. Quantas vezes que para eu chegar onde eu moro tem uma escada, né? Às vezes eu estava ali, tinha uma coisa na cabeça, na hora eu lembrava da bispa. Sorria pela fé, eu já começava a fazer assim, ó. Sério, esses dias alguém subiu e falou assim, por que você está desse jeito? Falei, nada não, fica tranquilo. Mas falei, não, peraí. Você estar bem, aprenda isso. Estou tirando de dentro do baú, estou te dando, de graça. Você aprender, decidir coisas, e tudo que eu estou falando aqui, nós estamos falando de segundos, uma decisão. Você pode aqui hoje, por exemplo, falar, meu filho pequeno, você pode ter filho de meses, anos pequenos, meu filho não vai mais me pegar estressado, nervoso.
não vai mais me pegar triste. Porque você já pensou, a gente ouve cada história, histórias assim, realmente tristes, daquela que não dá nem para disfarçar. Que o filho perdeu o pai, perdeu a mãe com tanto tempo, tantos anos. Já pensou se algo acontece e a imagem que o teu filho, que a tua filha, que o teu neto, que a tua neta, que aquele sobrinho legal que você gosta, a imagem que ele tem de você, essa imagem? Aquilo que vai ficar na memória dele, aquilo que vai ficar na mente dele? É isso que você quer? Sim ou não? Então tem coisas que a gente já, agora, aqui dentro do culto, a Bíblia falou ainda no domingo, dentro do culto é lugar da decisão, fora é lugar da atitude. E quantos aqui, que só de ler a passagem de Rubem pensa, era para eu ser um Rubem também. O primeiro Rubem, não o segundo. Tive isso, nasci assim, sou filho do fulano, da fulana, estudei em tal lugar, já tive tal oportunidade, já ganhei tanto dinheiro, já fiz isso, já fui chamado de tal nome, olha, eu sei fazer isso, eu tenho tal habilidade, tal talento. E de repente a instabilidade está corroendo o seu destino. Corroendo o seu destino. Azedando os seus relacionamentos. A Bíblia diz que há mais esperança no tolo do que no precipitado. Vamos aprender, não taxa, quer dizer, não dê nome a uma situação até ela ter terminado. Todos os dias nós encontramos pessoas que se precipitam, que taxam situações, lugares, coisas e principalmente pessoas de coisas, antes daquilo ter se revelado, antes daquilo ter concluído, antes daquilo ter ficado de tal maneira, e depois tem que voltar atrás. Como isso é ruim? Não tem como uma pessoa que faz assim, ela não perder credibilidade. Não tem como. Quantos aqui que já viveram isso, que você estava tratando algo, de repente algo sai do controle de todo mundo, e tem aquela pessoa no meio insegura, emocional, instável, que tudo que acontece, ela já, algo que a Bíblia também falou no domingo, tudo que acontece diferente do que ela imaginou, ela já se sente, como gente, quem estava no culto de domingo? O sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia de mim, Senhor. Como é que a pessoa que planejou, imaginou algo, se sente quando algo acontece diferente do que ela planejou, gente? Rejeitada. Às vezes aconteceu algo, um negócio, uma tratativa que muda, um prazo que não foi cumprido por força maior, um critério ali que descobrem no meio, que tem um impedimento, uma barreira, que alguma coisa fora daquele contexto muda, a pessoa, não fulano, por que você é isso? Não fulano, por que você fez isso comigo? Por que você me traiu? Pera, não seja precipitado. Não seja precipitado na sua casa, não seja precipitado na igreja, não seja precipitado nos seus negócios, não seja precipitado no seu trabalho. A Bíblia fala várias vezes, olhe e veja. Não olha por alto, passei o olho. Não, olhe e veja. Tem coisa que de repente você estava tomado por algo, você já teve uma visão condicionada, você só olhou para justificar que você viu, mas você não viu, você só olhou. Olhe e veja. Tem coisa que é necessário a gente olhar a segunda vez. Tem coisa que é necessário a gente ouvir a segunda vez. A Bíblia fala dos mexeriqueiros, que hoje é fofoqueiros, os que vivem no meio desses tipos de conversas. Aprenda uma coisa, principalmente na igreja, a gente que é pastor, que já lidou com casos, que já fez a cariação, a gente aprendeu a lidar com isso na marra.
toda vez que alguém te falar, fulano fez isso, fulano falou isso de você. Se você puder, nem escute. Mas já escutou? Ou escutou, né? A pessoa veio e falou, sentiu um controle, tá bom. Depois que você ouvir aquilo, zera a tua opinião sobre aquilo, zera a tua expectativa sobre aquilo. E se aquilo é importante para você, se é, vai até a pessoa que foi citada e pergunta para ela, fulano, o que você falou sobre isso? Ou, o que você fez sobre isso? Porque quantas vezes que aquilo que chega até você é igual aquela brincadeira telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio aqui? Isso denuncia idade, viu? Isso denuncia idade. Pessoal mais novo aqui, que tem menos de certa idade, nem sabe o que é isso, telefone sem fio. Não é celular que fala? O pessoal vai dizer, né? Não é celular que fala? Telefone sem fio. Tem coisa que é igual telefone sem fio, o negócio sai, alguém fala assim, formiga, ali chega rinoceronte. Então, não se precipita. Isso gera instabilidade. Em qualquer ambiente, eu estou falando, começa assim na igreja. Quando alguém te falar uma coisa, pega zero aquilo. Vai lá e pergunta, se é importante. Se não é importante, esquece aquilo. Considere que aquilo pode ter sido ouvido por outro, nem sido tanto assim. Não é relevante? Deixa. Não vai edificar a tua fé? Deixa. Não, mas é importante. Falou, é algo que não é verdade. Então, vai até a pessoa e pergunta, fulano. E não seja aquele tipo de pessoa que, não sei quem, alguém falou. Não, fulano, acabei de ouvir da fulana, acabei de ouvir do fulano que você falou isso. Você falou isso? Porque se a pessoa falou também, ela não vai ter como voltar atrás. Ela te fala, você resolve aquilo, já encerra aquilo. Isso é verdade, está certo, mas vamos parar com esse assunto, isso não edifica a fé de ninguém. Se é mentira, não fala mais isso. Fulano falou isso, então vamos cortar esse assunto, acabou. No trabalho, em casa. Nunca dê credibilidade. Essa é uma das poucas palavras que a gente usa nunca. Nunca dê credibilidade mais para os de fora do que para os de dentro. Teu cônjuge, teus pais, teus filhos, gente com quem você convive. Às vezes chega, o diabo, não dá para entender, mas isso todos os dias acontece, do diabo lançar uma faísca no meio das famílias, e aquilo incendiar uma família. Alguém traz algo, alguém, mostra algo, ou mostra parcialmente, mostra só uma parte, um pedaço. Esse negócio hoje de WhatsApp, né? A pessoa mostra o que quer para você, não mostra toda a conversa. Pega um texto fora da conversa toda, te fala algo. Não. Isso gera instabilidade. Isso gera sentimentos. E se tiver qualquer nível de rejeição na sua vida, como a missa falou, você vai sempre se colocar como centro das atenções, e você vai achar que é algo contra você, é para prejudicar você. De novo, alguém ali está te rejeitando, está te tirando, está te maltratando, está te injustiçando. Não. Todos nós, isso não tem exceção. Todos nós temos motivos, condições e oportunidade para sermos excelentes. E os pontos que você já detectou até aqui, que ainda te tornam um pachás, um instável, qual foi a outra expressão que ele usou aqui? Turbulento, que vem daqui, né? Turbulento como as águas, faz espuma, e ainda na tradução na palavra pachás, é algo tão firme quanto a espuma de água que alguém tenta ficar em pé. Então, eu quero passar uma firmeza, eu quero que acreditem em mim. Todos nós queremos que as pessoas acreditem em nós. Confiança é algo inestimável. Não tem preço. Tem gente que hoje colhe os resultados da confiança que adquiriu, em cada nível da vida.
e você quer ir crescendo na sua estatura de varão perfeito, a cada dia da sua vida cresça em confiança. A primeira confiança que você tem que crescer é Deus poder confiar em você. O que Deus tem falado e confiado a você, com revelações da palavra, Ele vê que você está colocando força para cumprir. Ele vê que você entendeu algo, você não perde tempo. É igual Abraão e Davi. Eles erravam? Sim. 2 vezes a mesma coisa? Não. Quando Deus os fazia entender algo, eles não perdiam tempo com outra coisa. Isso gera instabilidade. O quê? Quando eu sei o que fazer espiritualmente e eu adio. Quando você ouvir uma coisa num culto, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver assistindo uma pregação, e você for tocado com algo específico, e muita coisa pode acontecer desse jeito. Você pode ser tocado a abrir um jejum por algum motivo específico. Você pode ser tocado a ir até alguma coisa que você tem escrever. A Bíblia não diz escreva a visão? Tem gente que você vai ver que a pessoa, ela pode até não estar usando o celular, até no culto a gente vê que tem gente assim. Tem gente que no culto você pode ligar a mãe da pessoa, o filho, o marido, a esposa, que vai estar no modo avião. Mas a pessoa, quando ela tem um entendimento, uma percepção de algo, que é única para ela, que é, ela sabe, Deus me revelou aqui, Deus me deu esse tambor da chave que eu vou girar aqui, a pessoa vai lá e ela registra aquilo. Porque ela sabe que pode passar oculto e ela esquecer, porque a gente se envolve, toda hora a gente está vendo, ouvindo alguma coisa, percebendo alguma coisa nova. Então tem gente que dorme, tem um caderninho do lado da cama. A pessoa está no carro, ela tem alguma coisa para registrar. Tem gente que quando está no carro, eu já andei com uma pessoa que fez isso, que a pessoa estava ali, de repente ela encostou o carro, pegou o celular e gravou um áudio, ó, isso aqui, 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 e mandou para ela mesma. Falei, o que é isso? A pessoa falou assim, agora eu tive isso aqui, eu não posso deixar, eu estou indo para tal lugar, quando eu chegar lá, eu vou colocar isso aqui em prática. Eu falei assim, amém. Porque hoje a gente se envolve com muita coisa, gente. Cada hora que você para, você vai ver uma notícia, vê um videozinho, alguém te manda alguma coisa engraçada, alguém te manda alguma coisa, ou é de esporte, ou é de política, ou é piada, ou é música, tal. E às vezes a gente está distraído da coisa mais importante, que são as revelações, algo que Deus dá para você. Você pode estar num culto e às vezes ser tocado, ó, faz isso aqui, lembra de tal pessoa? Lembra de tal pessoa? Você, como que eu estou pensando? Ultimamente está acontecendo muito isso, viu? Talvez você que viveu isso esses dias ou está vivendo, deixa eu te dizer que tem um mover aqui no nosso meio. Um mover. Que às vezes, o que eu tenho visto, eu estou vendo de todos os lados, de cima, de baixo, de gente que eu não conhecia, de gente que está assim, da liderança até o visitante, gente que às vezes é tocada, é impulsionada. Sabe tal pessoa? Às vezes a pessoa não sabia o nome. Olha, tem isso aqui, ó, faz isso aqui por ela, ó, ora agora por ela. Ora agora por essa pessoa. Ora por tal coisa. E assim, ó, não precisa. Tem coisas que a gente faz, a Bíblia ainda diz, o que a direita faz, faça por propósito. Tem coisas que é para você avisar, tem coisas que você vai entender, você vai ouvir. Ore por tal coisa dessa pessoa. Fulano, passa em tal lugar agora lá, ó, e abençoa esse lugar. Fulano, passa em tal lugar agora lá e você vai fazer uma oração assim por tal lugar. Ou às vezes você lembra de tal pessoa para você falar com outra. Assim, eu não vou dizer todo dia para não exagerar, mas assim, de uns dias para cá, o que eu tenho recebido de mensagem, que o pessoal manda às vezes para a pastora aí, que manda para mim, ó, a pessoa mandou falar de tal coisa, a pessoa, ó, perguntou de tal pessoa que tal isso, pensou, lembrou.
Eu tive algumas pessoas que eu não pensaria nelas assim, de forma normal. Não é gente próxima, não é gente do dia a dia, não é gente comum para mim. E eu estou vendo a cada dia, gente que foi tocada, gente que foi lá e fez algo por alguém, e depois ouviu da pessoa: você não acredita que eu tinha acabado de orar por isso. Você não acredita que ontem ainda, está aqui, eu marquei em tal lugar isso aqui, foi oração minha para Deus. E quem que Deus pode usar, gente? Quem que Deus pode usar? O que a gente tem que falar para Deus? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque se ninguém falar, as pedras clamarão, é ou não é verdade? Então, quantas pessoas que não estão aqui agora, mas que de repente você pode ser tocado, incomodado, acordar no meio da noite ali lembrando de alguém: fulano, ora agora por essa pessoa, quebra isso aqui agora. E você: Senhor, quebra agora isso aí, estou te dando uma autoridade, estou te confiando algo nas suas mãos, estou colocando algo aí para você conduzir, estou colocando algo aí para você fazer, e você na sua posição, faça. Não entra naquele questionamento: mas será que eu posso, será que eu tenho autoridade, será que eu posso interceder? O que a bispa fala? Você quer fazer a obra e não encontrou nenhuma área, não dá certo, a céu, asilo, presídio, casa de recuperação, orfanato, escolinha, estacionamento, cozinha, limpeza, manutenção, planeta Terra, não dá certo nada? Intercessão. Então pega um caderno ali no quarto de guerra, olha o quanto que tem, cada área tem um livro de oração, pega lá, vai lá, fica meia hora, vou orar por essa área aqui, Senhor aumenta, Senhor abençoa, Senhor cura esses doentes. E Deus tem feito um mover. Gente que está orando, gente que está abençoando, gente que está convidando, gente que está ajudando, gente que está semeando, gente que está ajudando pessoas a entenderem. Fulano, Deus me tocou aqui, tal, você está com dúvida sobre esse assunto? Esses dias eu ouvi uma história dessa, eu falei: você teve coragem de perguntar isso para a pessoa falou: sim, porque Deus me incomodou de novo, quando eu cheguei perto da pessoa, estava com medo, que eu não sabia o que falar, eu abri a boca, eu falei: fulano, você está com dúvida sobre tal assunto? A pessoa fez assim: eu estou. A pessoa falou: pergunta. A pessoa perguntou, respondeu, ajudou a resolver um problema de família, um problema que não é simples, não é fácil, e a pessoa ela tão somente creu. Gente, nós não podemos acreditar num Deus morto, num Deus que Ele é estritamente protocolar. Deus só vai falar por um, Deus só vai agir por um, Deus só vai fazer de tal maneira. Nós oramos por isso, nós clamamos. Se nós, no final do culto, a gente fala: minha maior riqueza é a salvação na minha alma, para Jesus voltar, as pessoas precisam ouvir, precisam conhecer, e nós temos que ser essa luz que vai iluminar a vida delas, nós temos que ser, às vezes, a voz que elas vão ouvir. Tem gente que não está ouvindo, e não ouviria um culto, mas no ambiente que você frequenta vai te ouvir. Mas o nível que a pessoa tem de confiança em você, ela vai te ouvir. O nível de admiração que ela tem por você, ela vai te ouvir. Então não é para chegar, eu não sou daqueles que falam assim: sai daqui, vai lá, fala, faz isso, dá aquilo. Não. Mas a gente sabe. E o que eu estou falando aqui com isso é: quando você perceber que tem algo acontecendo que é incomum, você sabe, é comigo isso, Deus está falando comigo, Deus está me dando uma revelação, Deus está me tocando de uma forma diferenciada, e Deus está me dando uma unção, Deus está me dando uma capacidade que eu não tenho. Faça com o que parece religioso, com o que não parece.
Tem coisa que você vai tomar atitudes que não vai ser falado o nome de Deus, que não vai ter uma imagem de Cristo, de cruz, que não vai ser usado um versículo, mas que vai fazer a diferença e vai levar pessoas a olharem para você e a quererem saber o que há em você que elas não compreendem. E nessa busca por compreensão, elas vão chegar a Cristo. Elas vão perceber que o teu diferencial é o favor de Deus. Elas achavam que era uma coisa, elas achavam que era outra coisa e vão descobrir, é Deus na vida dele. É Deus na vida dela. Essa pessoa teme a Deus, essa pessoa busca a Deus. Isso, inclusive, é uma coisa que nos torna seguros espiritualmente. Para que a gente siga, viva nosso propósito. Hoje, impulsionado por redes sociais, às vezes, parece que tem áreas que são importantes na igreja e outras não. Disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Tudo tem o seu significado, seu propósito, seu peso, sua importância. Todas as coisas, todo mundo aqui que está atuando, cooperando no culto, visivelmente, sem visão, sem notoriedade, ocultamente, às vezes tem cultos que a gente tem gente literalmente no telhado, e aquela pessoa que está no telhado tem um propósito, não é quem está no altar só, quem está no telhado às vezes tem um propósito ali. Quem está na frente, quem está lá fora, quem está preparando algo para outros poderem estar aqui. Tem o antes, tem o durante, tem o depois. E o que gera a instabilidade? Essa busca por estar em evidência. Quando Deus não me chamou, Deus não tem aquilo comigo. A inveja, a cobiça de querer viver o que não é para mim, o que é do outro. Aquilo que me trouxe uma imagem, se eu fizer isso eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz, eu vou ficar satisfeito. Não, ó o Rubem. Quantas mulheres aquele homem podia ter que eram livres, que estavam disponíveis. Mulheres que ele podia na época, não existia esse, vamos dizer assim, esse limite do homem ser casado com ter uma. Ele podia ter quantas concubinas ali, o pai dele tinha 2 concubinas. Mas em vez de ele focar na vida dele, ele foi, de certa forma ali, até já foi tema de culto isso, de certa forma, tomou as dores da mãe dele, aquela rejeição da mãe dele, aqueles sentimentos que a mãe dele se encheu tanto que ela transbordou, ele pegou um pouco daquilo e foi lá se vingar do pai, se deitando, contaminando a cama, o leito do pai, quer dizer, o casamento do pai dele, se deitando com uma concubina do pai dele. Eu sei que não é para mim, isso tem que estar muito forte aqui com a gente. Eu estou no final do ano, eu quero o ano de Josué para mim. Eu quero atravessar o Jordão, eu não quero uma frustração de ficar do lado de cá, não, mas meu Deus, eu tinha, não. E a palavra do Caim, o pecado já está na porta, está aí, já está aqui, já está martelando, eu quero, deixa eu entrar, eu vou fazer assim, analisa, o que eu já sei que não é para mim? Deus tem trazido algumas palavras, não é tantas, mas algumas que têm falado neste sentido. Você já sabe, você já viu, você já ouviu, para. Não, mas eu fui longe. Para agora, que você vai ter que voltar de menos. Retroceda, recua. Não seja mais um instável. Faz o que é certo e não o que você quer. Para de repetir a vida que você teve uma vida. Talvez você estabeleceu uma imagem, a imagem do fulano, da fulana, e aqui eu poderia taxar vários adjetivos que são ruins. Mas tudo que te leva a você a pensar em instabilidade, inconstância, volubilidade, pensa no que é para você isso. Então, eu não quero mais ser essa pessoa.
Eu tenho tudo. Eu tenho saúde. Eu tenho autonomia. Acima de tudo isso, eu tenho a palavra que pode me levar para qualquer lugar. Então eu tenho tudo para ser um excelente, ou mais excelente. Não, mas o lugar que eu trabalho não existe subemprego. Existem pessoas que se colocam por trás do emprego. Por quê? Porque ainda há uma crise de identidade que não foi resolvida. A pessoa não é o que ela não tem uma identidade em Deus, ela ainda não sabe, está certa de quem ela é. Ela precisa colocar algo sempre na frente dela. Um título, um rótulo, uma roupa, uma marca, seja o que ela veste, no que ela anda, onde ela mora, lugares que ela frequenta, ou com quem ela aparece. Eu costumo dizer, olha, cada vez que eu vejo, gente do nosso meio que sabe, olha, você pode gostar de pessoas, admirar pessoas, e deve fazer isso. A gente deve ter pessoas, como inspiração na vida da gente. A Bíblia ensina isso, inclusive, que é importante você ter essa humildade. Olha que legal, fulano aqui é uma referência para mim nisso, eu vou buscar crescer, deixa eu ver o que essa pessoa entendeu que eu ainda não entendi, o que ela faz que eu ainda não faço, vou aprender com ela, vou crescer, por meio dela. Legal. Mas eu já vi gente que eu nunca vi, e as que eu vi na rede social que eu ainda tenho, e os que são homens, tá? Os que já viveram isso aqui comigo sabem que o que eu vou falar agora foi exatamente assim. Uns aceitaram, outros não gostaram, falei do mesmo jeito. Algumas pessoas, não vou falar de mulheres porque eu não falaria isso diretamente, está fora ali da minha alçada, essa intimidade não me foi dada, mas homens eu falei. Os que eu conheci já vi, Mas alguns, uma vez alguém me falou algo, eu falei, nossa, não tinha reparado. E aí eu peguei e comecei a dar uma olhada numas imagens de algumas pessoas. Eu estava na época fazendo uma pauta para fazer o trabalho dos homens, os 300 valentes, e calhou de acontecer, alguém me falou algo, eu peguei ali o perfil da pessoa e vi. E como é uma pessoa que eu até falava, eu lembrava na minha cabeça, na hora eu lembrei das fotos do perfil da pessoa, o perfil do WhatsApp, eu estou falando. A pessoa postou uma foto com uma figura pública. E a pessoa estava assim, eu imagino que na hora a pessoa quase derrubou a outra, assim, que ela deu um jeito de agarrar assim, e aquela foto, sabe, tal. Você vai falar, você tem algo contra isso? Depende. Eu penso que assim, uma foto de recordação, você não sabe quando você vai estar com aquela pessoa de novo, para você é importante, você é uma pessoa que gosta dessas figuras, tudo bem. Agora, eu não consigo entender uma pessoa que ela põe foto com um famoso, ela põe foto com um político, ela põe foto com um jogador, não tem problema, ela põe foto com qualquer figura pública, mas ela não tem uma foto com a família dela. Por exemplo, a pessoa não tem uma foto com um cônjuge, não dá pra, às vezes fica-se na dúvida, será que é casado? Será que é casado? E assim, o que me fez falar com a pessoa? Eu falei assim, não, para essa pessoa eu falei, não faça isso. A pessoa o quê? Eu falei assim, eu nunca vi uma foto tua com a tua mulher. Não, a gente tira. Eu falei, se tira, guarda. Eu falei, porque eu nunca vi. Eu falei assim, você está com uma foto no teu perfil de uma famosa. Eu falei, me admira da tua mulher, que eu assim, não sei, quanto tempo, eu não te conheço há tanto tempo, mas eu falei assim, eu nunca vi uma foto tua com a tua mulher. E no teu perfil, não. Aquela que todo mundo vai ver que conversa com você. E você teve a capacidade de colocar uma foto tua com uma pessoa famosa, que assim, pode te inspirar. Mas dentro daquilo que a gente acredita, não inspira nada. Eu não vejo problema. Eu falei, ok. Falei assim, mas eu não podia ver isso e não falar. Eu já vi coisa muito menos do que isso gerar briga. Então, sabe,
uma pessoa que vive nessa busca, tem um problema aí. É como se ela sempre tivesse que aparecer com alguém. Não estou dizendo tirar foto, estou dizendo assim, você só aparece quando tem alguém importante perto. Tem lugares que você não vai, por exemplo, se não for acompanhado da pessoa mais importante. Eu sou único. Deus me criou como ninguém. E você é a mesma coisa, você é único. Não pode ter alguém nesse mundo que valide a tua importância em algum lugar. Está entendendo? Se você precisa de alguém validar a tua importância nesse mundo, você está sem propósito. Porque Deus não criou a gente para ficar nessa dependência. Não porque se alguém... Porque o pensamento lá, o profundo é, se me virem com essa pessoa, vão ver o quanto que eu sou importante. Vão ver que eu estava com ela, que eu estava em tal evento, que eu estava em tal festa, que eu sou isso, que eu tenho esse poder. Não. Você é você. E nesse ponto, é como Paulo disse, tenho orgulhos que eu não abro mão. Ah, mas e se a gente é pequeno? Seja o pequeno que passa pelos processos e cresce até ficar gigante. Quem era o Davi até enfrentar o Golias? Quem era? Um Zé Ninguém. Davi não precisou, quando ele foi entregar o queijo, é isso que essa palavra está falando, gente. Davi não foi o oportunista, que aproveitou para entregar queijo, e chegou lá na hora que o exército estava batendo continência, lá todo mundo, aquela coisa, e vai. Davi não foi aquele que chegou lá, peraí, que eu vou tirar foto junto, vai, bate aí. Estou junto. Agora tá bom, vai vocês para a luta. Foi assim que ele foi conhecido? Pela glória dos outros, tirando casquinha, mordendo um pedaço, sou irmão do Eliabe, sabia? Eu sou irmão caçula do Eliabe, aquele altão, aquele ali que está no exército de Israel. Ou ele poderia ter dito, eu sou o arpista do Saul. Eu sei onde Deus vai me fazer chegar. Diga, eu sei onde Deus pode e vai me levar. E baseado nisso, você não precisa de alguém estar escorado, estar junto, só aparecer naquelas imagens e fotografias que tem um monte de gente. Não, a foto que você quiser colocar no teu perfil, você coloca filtro, inclusive, melhora, tem recurso, tem tecnologia para isso. Eu não estou falando de imagem, eu estou falando de identidade. Eu estou falando de convicção de vida, de aproveitamento das oportunidades. Chega um tempo na vida que a gente está com os pais, que a gente está com a família, mas chega um tempo que nós somos nós. Agora é comigo, agora são as minhas decisões que vão aparecer, agora são as minhas semeaduras que vão dar colheitas. E eu não posso ficar mais contando, esperando, dependendo de alguém, mas assumir a minha identidade, assumir meus acertos e meus erros. Eu não sou só os meus acertos, eu sou os meus acertos e os meus erros. E alguns de nós, como o meu caso, eu aprendi mais com os meus erros do que com os meus acertos. E eles poderiam me envergonharem se eu tivesse um problema, mas o que vão pensar se ouvirem isso, se souberem disso? Não importa o que vão pensar. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele a abençoa. Alguém gosta, Deus abençoa. Alguém não gosta, Deus abençoa. Alguém concorda, esse sim, esse aí merece, esse aí está passando pelo meu crivo, Deus vai abençoar. Agora, quando alguém, esse eu não concordo, esse já fez isso, esse foi assim, esse ele errou, esse até pouco tempo ele era de tal maneira. Se você agrada a Deus, não tem essa. Deus te abençoa do mesmo jeito. A gente vê isso quase todo dia, alguém que até pouco tempo não existia, não passava batido de qualquer um, alguém que nem na foto, qualquer foto boa saía, de repente você vê a pessoa se levantando, a pessoa assumindo a sua excelência, a pessoa tomando decisões e atitudes para não mais ser a instável, a inconstante, a volúvel.
ela trazendo para a vida dela, pagando preço com o sacrifício da disciplina. Quer dizer, eu vou fazer a mesma coisa, certa, um dia, depois do outro. Ah, mas no começo não tem resultado. A Bíblia já alertou, você não vai ter resultado, não é agradável, mas com o tempo, traz frutos de justiça. E a disciplina que a Bíblia está falando primeiro, é de você obedecer a palavra. Pega cada ponto da sua vida, a espiritual. Tem gente que de dias atrás, quando recebeu do Senhor a oportunidade do jubileu, está vindo todo dia na igreja. Não é porque alguém mandou, foi dado ali, ó. Deus tocou, às vezes no coração da bispa, do pregador, fulano assume um compromisso, você perdeu tempo esse ano, não perde mais tempo, aproveita a oportunidade, agarra, fulano faz um jejum tantas vezes por mês, faz por semana, faz isso. Tem gente que não está esperando o fluxo, está aproveitando a oportunidade. Não está mais sendo inconstante, eu começo, eu paro. Ah, todo mundo está indo, eu vou também. Não, se não está indo, eu paro. Não, eu vou, Deus tem algo comigo. A verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora, ainda que este não perceba. Aqui em Salmo, capítulo 14, está escrito assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Que é quem? Alguém que busque a Deus. Provérbios 14, 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 16, 22, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Não é o bastante a gente admirar o entendimento. Ah, como fulano é entendido, como fulano é inteligente, como fulano é sábio. Legal, teve humildade, reconheceu, mas não fica na admiração. Tenha e dê prova. A Bíblia diz, dê prova de grande entendimento. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Uma coisa que alguns acreditavam que só a idade e a experiência adquirida pela idade podia trazer. Não. Aqui está falando muito, nesse versículo, da precipitação. Não fala as coisas antes de falar. Não fala as coisas enquanto você não tem um controle do que você vai falar. O que é não ter o controle do que você vai falar? Você tem informações parciais, você não viu tudo, você não viu uma situação que você tem que fazer um julgamento dela, você não viu ela concluída, você não tem tudo o que você precisa. E principalmente, não fale das pessoas. Ah, o fulano é isso, a pessoa teve uma atitude, fulano é isso, você não sabe. Melhor não fala, espera, vê o que vai dar, vê se você tem todos os recursos para falar sobre aquilo. Você não tem que falar, você não é comentarista de programa para ficar opinando sobre tudo. Tem coisa que é sábio. Isso não é um ditado, é verdade. Tem gente que quando para de falar demais, se passa por sábio. A família, inclusive, como, nossa, você viu como que tal pessoa está sábia? Olha, tal pessoa agora não fala mais aquelas coisas, não fica contando aquelas piadinhas, né? Quando a gente está falando, a pessoa não fica tentando concluir as frases. Que coisa mais desagradável, não é? Quando você está falando com uma pessoa, você começa uma frase, a pessoa, você nem terminou, a pessoa já, é isso, né? Não é outra coisa que eu ia falar. Aí você vai falar outra frase, a pessoa, é isso aqui que você ia falar, né? Não é. Desacelera. Pega as emoções que ainda conduzem sua vida e tira elas. Analisa quantas emoções já fez você cair, deitar em leitos que não eram teus, deitar na cama que não era tua. Eu não estou falando no sentido moral. Para quem serviu o sentido moral da palavra, pega. Mas eu estou falando, sabe, tem cama que a gente deita que não é nossa, não era para nós, sabe, é total perda de tempo. O assunto, o problema,
a causa, a situação nem era nossa. Deixa quem é cuidar daquilo, resolver aquilo, lidar com aquilo, passar o que tem que passar por aquilo. Pare de querer ser pai e mãe de quem não quer ser filho e não é teu filho. A gente tem que estar à disposição, quando a gente recebe algo de Deus, para ser o pai, para ser a mãe que uma pessoa precisa. Mas tem gente que não quer ser filho de ninguém. Você precisa ter essa sabedoria. Quem entendeu o que eu estou falando agora? Tem gente que assim, toda hora, às vezes você vê, tem uma desgraça, que você não vai ver na Bíblia, então já aprenda, que se chama dó, né? Que alguns de nós somos tentados. É igual uma coceira, você começa, parece que não para mais. Você fica com dó, puxa, por que tal pessoa está passando isso? Por que está acontecendo isso com ela? E às vezes você já teve experiências. Você já teve aquela experiência de fazer, a pessoa já deixou claro. Tem gente que já verbalizou. Eu não quero, eu não preciso de uma mãe, eu não preciso de um pai. Ou pai eu tenho um, ou mãe eu tenho uma, ou enfim, essas coisas assim. Eu estou falando de todos os casos. Isso é o teu casamento, aquelas pessoas que você quer ajudar na empresa, aquele amigo teu, que você sempre vê ele com aquele olhar de órfão, né? Um eterno órfão, mas toda vez que alguém justo, sábio, inteligente, capaz, sensato, só perdeu a sensatez quando foi ajudar a pessoa, né? Mas toda vez que alguém se aproximou e ajudou a pessoa, ela expele ajuda, ela expele gente boa de perto dela. Tem gente que precisa se libertar disso, dentro da igreja. Tem gente que tem uma maldição que só atrai para si gente encrencada, vamos dizer assim. Às vezes você precisa ter agora peraí, deixa eu ver, será que ultimamente, sempre, as pessoas que eu atraio para mim, perto de mim, que são meus amigos, que eu fico, que eu já me relacionei, que eu me envolvi, que eu pego para ajudar, que trabalha comigo, que trabalha para mim, só gente que me dá problema. A bispa usa uma conta para isso. Você tem que sempre analisar se você não é o denominador comum dessas situações. Porque não adianta você pensar, eu vou mudar tal pessoa, vou mudar isso. Eu preciso mudar. Então tem gente que espelhe, se quer ajudar a pessoa, espelhe, rejeita. Você já teve experiência? Senhor, já fiz o que eu tinha que fazer. Ezequiel 3, anunciei para o justo caminho que ele está, anunciei para o ímpio caminho que ele está, o Senhor mandou semear, semeei, o Senhor mandou transbordar, transbordei. Porque isso também vai te dando estabilidade. A gente não é seguro pelo que a gente fez e deu certo. A gente é seguro pelo que a gente fez sabendo que era certo, independente do resultado. Porque nem sempre o resultado está nas nossas mãos. Tem experiências que Deus nos dá, que elas não terminam como a gente, pelo menos aquele momento que a gente ainda tem como analisar e apreciar aquilo, e que não terminou, aparentemente o resultado não foi bom. Quem lembra daquela palavra, se eu não me engano, a segunda ou terceira palavra da última entrega de jejum, que a bispa trouxe aqui, da mulher, a filha de Saul, para quem Davi foi prometida, mas ele não ficou. Aquela situação, naquele momento, que aquela mulher foi dada para o Adriel, pareceu um bom resultado? Sim ou não? Não. Mas o resultado para o Davi foi bom? Diga, excelente. Só que, por muito tempo, não dava para ele constatar isso. Quanto tempo? Por anos. Mas ele não avançou. Provavelmente ele não gostou, aquilo não o satisfez, mas ele recebeu aquele não de Deus. Deus nunca mandou, vai lá, pega.
Cara, você é o guerreiro, você conquista o que você quiser. Você teve, não foi o marido, você foi o pai daquela mulher que teve na tua mão. Não, tem coisa que eu estou vendo Deus não me deixar avançar. E eu não posso, sabe, não, mas o resultado é Deus que está controlando. Eu não vou arrombar portas. Tem coisas na vida da gente, cada um de nós aqui tem coisa que hoje não faz nenhum sentido. Ou faz muito pouco. Quando você se esforça demais, mas como isso? Não faz sentido. Se você tiver a reação da fé, vai chegar um momento que vai fazer todo sentido. Você vai entender, opa, isso aqui foi para isso. Aquele tempo que eu passei daquele jeito, foi para isso. Eu quis, eu orei, eu busquei, eu clamei, eu jejuei, eu fiz tal coisa, e eu ia além, Deus falava, para aí. Que aí é o ponto que eu já falei hoje. Tem coisas que Deus está falando com cada um. Ora de um modo, ora num culto, ora num jejum. Essa é uma palavra que eu sei, que para muitos não fez sentido na hora. Essa foi uma das palavras que eu gravei, guardei, de tempo em tempo eu falo, Senhor, se tem isso aqui agora na minha vida, me mostra, porque eu não quero também avançar naquilo que eu não quero o dia da manhã ficar. Algo do tipo, o Ismael do Abraão. Não. Fez errado, depois na hora de romper, ele rompeu na hora certa. Senão aquilo teria sido um problema ainda maior para ele. Imagina os dois crescendo juntos. Não, chegou a hora de romper, de tirar, de afastar, afastou. E é esse tipo de decisão, de atitude, que vai nos tornando pessoas estáveis, excelentes. Todos aqui, eu repito, têm condições de saírem da instabilidade, da inconstância, dessa, sabe, essa vida de fazer só o que quer, de agir irresponsável inconsequentemente, e voltar à excelência para a qual Deus te chamou para viver. Apesar das dificuldades, das injustiças, você tem uma vida, e até daqueles que estão desprezando o direito de primogenitura, como fez o Rúben, como fez o Esaú, aqueles que não estão aproveitando a companhia que tem de pessoas inspiradoras, pessoas de fé, de um culto, de uma reunião, de um jejum, de uma palavra. Tem aqueles que para cada um que não absorve, não pega, não aproveita, tem alguém aproveitando dobrado. Tem ou não tem? Aqui no versículo 22, do mesmo capítulo 49 de Gênesis, está escrito assim, José, na mesma situação que o Jacó falou para o Rúben, que ele era como o Pachás, que ele era inconstante, turbulento como a espuma da água, o Jacó falou isso aqui para o José. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas seu arco permaneceu firme. E olha que arco é um negócio que tem que ser, arco, ele originalmente tem que ter uma característica, ele tem que ser flexível. Mas olha que expressão mais precisa. Jacó, que ele estava tomado da sabedoria de Deus. Quem aqui já viu, já pegou na mão um arco? Eu já fiz, quando eu era pequeno, a gente fazia um negócio lá no interior, chamava bodoque, que é um arco, mas que não é de flecha, é de atirar pedra. E quem é da área aí, quem conhece, o melhor tipo de madeira que a gente, na época ali, dentro daquela nossa limitação de região, a gente conhecia para fazer arco de bodoque, chamava guadijuvira. Você vai falar por quê? Porque era uma madeira resistente e flexível, a gente torcia ela assim, ó. Então por quê? Porque você precisava daquela envergadura, quanto mais envergava, mais força você tinha. E ao mesmo tempo ela tinha que ser firme de certa forma, para também a pedra não ir daquele jeito ali, você ter a firmeza dela manter o movimento, depois ser um movimento uniforme quando você soltasse, mas a flexibilidade para que você colocasse toda a força. Está aqui um exemplo. Você é firme como um
arco. Quer dizer, quando você tem que ser flexível numa situação, você é. Mas quando você tem que ser firme também, manter uma convicção, você é também. Diga, eu sou firme. Como um arco. José foi firme como um arco. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços fortes, ágeis para tirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Quer dizer, você resistiu, você foi trazendo para a sua vida o que, por exemplo, a porção preciosa, excelente do seu irmão Rubem, você trouxe para a sua vida, porção dobrada. Quando você teve que ser flexível, você foi. Você foi flexível com eles, você foi flexível com gente que te prejudicou, te injustiçou, mas quando você teve que ser firme, quando você teve que ser ali preciso, você foi também. Então, que aqui a gente tenha irmãos Rubem, mas que cada um de nós sejamos o José. Flexível na medida, mas firme na medida também. Não inconstante. Não sem visão, sem propósito, mas tomado da visão de Deus. Não desprezando nem as nossas marcas antigas, nem a dos nossos antepassados. O que aconteceu com meu pai, o que eu já ouvi num testemunho, o que aconteceu na família do vizinho, na casa do vizinho, no casamento do vizinho, me ensina, me faz aprender, me causa temor. E eu adquiro experiência só de ouvir, só de ver, e coloco em prática o que eu sei que é certo. Não sou inconsequente, não faço só o que eu quero, quando eu quero e como eu quero, mas dou ouvidos à voz, à palavra de Deus, para que todas essas bênçãos, bênçãos do meu pai, bênçãos do pastor, bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura venham sobre mim. E sejam essas que venham definir a minha vida. E não um ato intempestivo, como definiu a vida do Rubem. Não um momento carnal, não uma precipitação, não um julgamento, não uma inveja que originou ali, que gerou na minha vida uma vingança. Que caia por terra hoje. Esse lado pachás da sua vida. E você pode ser o Rubem hoje. Decida se tornar o José. Não vou ser mais conhecido desse jeito. Não vou ser mais o infeliz, o triste, o inconstante, o volúvel, o bravo, o mal-humorado, o que estraga tudo. Não. Eu tomo posse dessa palavra. Eu bebo do Espírito. Veja que está escrito aqui que o José ele foi atacado, e quando criaram um muro ali para ele não passar, o que ele fez? Ele ultrapassou aquele muro. Ele não viveu dando desculpa, perdi, não tive infância com meus irmãos, meus pais, saí do meu país, fui para outro idioma. Ele creu no Deus do pai dele, nas palavras que ele tinha ouvido. Você tem palavras. Tal como José, você tem palavra. Você pode ter tido os piores exemplos, você tem palavra, fica com a palavra. Creia na palavra e então desfrute do poder da palavra. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos do seu coração. Esse é um momento importante de reflexão para cada um aqui. De forma que esse é um momento que eu não quero nem os obreiros orando por ninguém. Agora, especificamente, não. Porque esse é um momento que você precisa agora identificar aí na sua vida, sabe? Você mesmo. Você que está com a sua mulher, com seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho, não, agora nem a hora de você, sabe, pegar na mão dele, agora é hora sua, esse é o momento seu. De você identificar aí, ó, não, peraí, eu comigo agora deixa meu familiar aqui orar a Deus, buscar Deus, refletir a vida dele, e eu vou refletir a minha. Será que não tem
inconstância, instabilidade que está sabotando toda a excelência que Deus colocou na minha vida, que se Ele não colocou lá no nascimento como Rubem, Ele tem colocado agora com a palavra. Ninguém pode dizer aqui, não, comigo não, essa desculpa já era. Pega a palavra, se você não teve passado, pega o presente. O presente é a palavra. Eu não teve, mas agora tem. José não teve a primogenitura. Ele não recebeu. Mas ele fez o que muda a vida de uma pessoa. Ele deu a Deus a condição. Será que você não é aquela pessoa que vive reclamando? E o tempo que você gasta pensando, o tempo que você gasta falando, atribuindo faltas na sua vida a seus pais ou a um deles, você podia estar aí, crescendo em algo, você podia estar se doando a Deus, para Deus poder te usar mais, você ter mais experiências com Ele, porque quando a gente tem experiências com Deus, a gente é obrigado, a gente se sente assim, obrigado a transbordar na vida de alguém. E quando você transborda, é porque você já tem algo de Deus, você tem experiências com Deus, você tem visão de Deus, porque você reconhece a voz de Deus falando com você. Quantos Rubens aqui que Deus está querendo transformar em Josés, que Deus está destruindo os argumentos, e dizendo, olha, você entrou aqui hoje, o relatório de hoje para você era de Rubem. Você foi inconstante, você foi turbulento, você foi instável, viveu até aqui fazendo só o que queria, não deu ouvidos a ninguém, não respeitou limites, ouviu uma palavra, passava por cima. Mas Deus te traz aqui. Deus não te condena aqui, Ele te traz aqui. Para quê? Para que você ouça a palavra e decida pela palavra. Para que você pense agora nesse formato de um arco e pense, eu vou ser assim. Tem coisa que eu vou ter aquela força para jogar a flecha a centenas de metros de distância. Eu vou ser firme. Mas eu também vou ser flexível. Tem coisas que pessoas não vão mais ver, porque eu não aceito mais viver assim. E o que você tem que tirar da sua vida? Tirar uma expressão que choca seus familiares? Tem que tirar um comportamento? Ninguém aqui precisa ir num médico e pagar caro numa consulta para o médico te dar uma pílula para você dar risada de manhã. Seja para a tua mulher, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais. Toma a decisão, não, quer saber, não vou mais. Tem gente que trabalha o dia inteiro, em cima do calçado, desconfortável, ganha pouco, o ambiente é insalubre, com dor, sabendo que quando chegar em casa vai ter 2 vezes mais trabalho, cobrança, não tem a palavra e sorri o dia inteiro. Opa, isso aqui agora já tirou de qualquer um aqui, qualquer argumento que podia usar. E você que pode ter dito assim agora, porque está mordido aí, eu não sou essa pessoa. Você tem razão. Você tem mais que ela, então seja melhor que ela. Porque o exemplo que eu dei, qualquer um aqui tem mais do que essa pessoa. Então o mínimo é você ser dela para melhor. Se ela pode, você também pode. Se ela tem uma boa atitude na vida, tenha você uma melhor ainda. E isso é uma oferta que alguns podem dar a Deus. Senhor, a partir de hoje essa é a minha postura. É assim que eu vou viver, eu não aceito viver diferente. É dessa forma, meu Pai, que eu me posiciono. É essa, meu Deus, a minha atitude, a minha resposta para o Senhor hoje é essa. Eu não sou mais o volúvel inconstante. Eu volto à excelência para a qual o Senhor me formou. Eu volto à excelência para a qual o Senhor me chamou.
Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora e peço, meu Deus, que o Senhor ajude a cada um aqui individualmente, cada um, meu Deus, que ouviu e se identificou mais com Rúben do que com José. E isso não é nada ruim, Senhor, porque como é bom quando uma pessoa, ela vive como Zaqueu, que percebe, que entende, que os olhos dela são abertos para ver, e não diminui a fome dela pelo Senhor, em querer, meu Pai, subir, voar alto como a águia, em estar em lugares altos, e os lugares altos não são lugares caros, são lugares que o Senhor aprova. Ajuda cada um, meu Deus, de nós, ajuda a vermos, ajuda a entendermos, ajude, meu Deus, a reconhecermos a Tua voz, quando é o Senhor quem está falando, quando é o Senhor, meu Pai, quem está puxando-nos para cima, nos levando e nos guiando para outros lugares, lugares mais altos, lugares excelentes, e o Senhor está chamando cada um aqui, meu Deus, sem exceção, para termos, meu Deus, o melhor tempo, o melhor fim de ano da nossa vida, já tirando da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, obras descartáveis, posturas, meu Deus, reprováveis, comportamentos, meu Deus, vergonhosos. O Senhor nos ajuda, o Senhor não está nos rejeitando, nos condenando, mas, meu Deus, colocando luz nas nossas trevas e nos ajudando a aprender com o Senhor, a sermos, meu Deus, firmes e flexíveis ao mesmo tempo, como foi o José, a darmos passos de fé para que o Senhor possa vir honrar, a não trocarmos, meu Deus, o que é excelente pelo que é passageiro, a não deitarmos, meu Deus, em camas que não são nossas, seja literalmente, seja, meu Deus, onde essa palavra ela cabe, ela significa para cada um aqui, meu Pai. Tem camas que não são nossas, tem camas que não são para nós, tem coisas, meu Deus, que nós já sabíamos, fizemos, erramos, Senhor nos perdoa, mas agora, meu Pai, que façamos o que é certo, o que o Senhor agrada, e que o Senhor então tenha condições de nos abençoar, de nos promover, meu Deus, de nos levar, meu Pai, para a excelência de volta, para que tenhamos, meu Deus, confirmação em bênçãos, em vitórias, em curas, em libertações, em transformações, em não mais vivermos uma vida pesada, mas sim uma vida leve, que não importe onde estamos, quem está à nossa volta, quem tem tentado prejudicar-nos, meu Deus, que sejamos como José, que cada passo que nós dermos seja honrado pelo Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro agora, inspira cada um, Senhor. Eu oro por libertação aqui daqueles que estavam oprimidos, que cada pessoa que entrou aqui hoje oprimida, cansada, exausta, eu declaro agora que haja libertação, visão, meu Deus, leveza para essa pessoa, que ela não ande mais, meu Deus, entregando o poder dela, com essa mente, essa cabeça cansada, pesada, sobrecarregada, mas que ela perceba agora a leveza que o Senhor proporciona a ela, pela obra do Teu Espírito Santo. Vem, meu Deus, e nos abençoa, cada um aqui, Senhor, e ajuda cada um a voltar à excelência. Fala com Deus agora e fala: Senhor, me abençoe e me ajuda a voltar para a excelência. Começa a declarar agora, declare agora o que você tem que você não estava vendo, o que você tem na tua vida, o que você tem? Tem gente aqui que vivia reclamando, murmurando, vivia, criticando, depreciando, diminuindo, desmerecendo, exaltando cada ponto negativo. Você vai começar agora, já agora. Eu tenho isso, obrigado, Senhor, isso é excelente. Eu sou tal pessoa, o fulano de tal, eu sou tal pessoa. Não, eu não sou fulano do fulano, eu não sou o filho de alguém, eu não sou o marido de alguém, eu não sou o irmão de alguém, eu não sou amigo de alguém, eu não sou o funcionário de tal empresa, eu sou o fulano, sou único,
sou amado, sou perfeito, eu tenho isso, o Senhor me dá tal inspiração, eu vejo, Senhor, tal coisa, eu estou e fui colocado em tal lugar, o Senhor colocou tais pessoas na minha vida. Não foi você que foi colocado na vida delas, elas foram colocadas na sua vida. Porque se você pensa que bênção de eu ter sido colocado na vida do fulano, não, você também Deus colocou gente na tua vida. Porque para Deus você não é menos do que alguém que talvez você considerava o excelentíssimo Senhor. A vossa excelência, soberano é só Deus. E você agora tem que ver, você tem que falar agora, tem que sair, tira aí de dentro. Eu sou tal pessoa, eu tenho tal habilidade. Deus me fez com talentos. Que talentos você tem? Não é porque até hoje, até agora, você não ganhou muito dinheiro, que os teus talentos não sejam excelentes e não vão te levar a posições, a resultados e a conquistas excelentes. Então pare de falar ao contrário, declara agora a verdade. Vamos jogar por terra agora cada mentira. Como é que eu jogo a mentira por terra? Quando eu assumo a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Você vai assumir a sua verdade agora. A vida que Deus te dá. Não vai viver de glórias do passado. É igual a bispa fala. Hoje ainda eu conversava com uma pessoa, quando eu falava com a pessoa tal, sabia que lá atrás, tal, olha, aconteceu isso com o filho dela, ano tal, aconteceu isso depois, de novo, com o mesmo filho dela, tal, a pessoa, nossa, eu não sabia disso. Eu falei, não sabia? A pessoa falou assim, mas eu já admiro ela pelo que eu vejo hoje, imagina agora sabendo disso, ou seja, ela fala isso, ela tem um testemunho, ela tem, ninguém vai tirar isso dela. Mas quem conheceu a bispa de 2024 e não conhece o testemunho dela, não perdeu nada. Porque aquele não foi o evento da vida dela e parou ali. Isso tem que mexer com cada um de nós. Eu não posso ser o cara lá do ano 1999. Fez isso. Conheci, batizei, casei, entrei em tal empresa. Não, eu tenho que ser o de 2024. Especificamente do dia 30 de outubro de 2024. Tal pessoa. Eu estou falando para você, a pessoa não sabia. Eu também achei algo assim muito difícil, mas a pessoa não sabia. A pessoa ainda disse, eu admiro ela por agora. Agora então admiro mais. E realmente, na hora aquilo eu falei, é verdade. É uma coisa, é um milagre. Na verdade são 2 milagres. Mas se a gente tira esses milagres dela, hoje assim, se não existissem esses testemunhos, a gente está sendo aqui, dado que nós acreditamos na visão que Deus dá a ela, que nós ouvimos a palavra que Deus dá a ela, se não existissem essas histórias, a gente não teve. A gente aqui está sendo alimentado pela fé, por uma visão, pelo Espírito, estamos crescendo do mesmo jeito. Se ela não tocar nesse assunto mais, não há perda para nós. Por quê? Porque ela não parou ali. Porque ela não deixou aquela excelência e trocou por uma instabilidade. Ah não, já vivi isso, está bom, agora deixa eu fazer isso. Agora deixa eu fazer tal coisa. Não, isso tem que mexer comigo, com você. Ah, quando eu fui pai, quando eu fui mãe. Não, eu estou aqui, eu estou agora. Filho cresce. Os diplomas, daqui a pouco você nem lembra mais quantos semestres você passou numa faculdade. Dinheiro você ganha, o dinheiro vai e vem, vira propriedade, vira papel, depois vira números dentro de um celular, daqui a pouco a gente nem sabe o que vai virar mais. Mas existe uma alma aí, que foi criada
para ser excelente, e tem que voltar à excelência. Que aqueles que saíram da excelência agora voltem. Senhor, nos ajude a voltar à excelência. Nos inspira, meu Deus, nos levanta, nos liberta. Senhor, dá a cada um de nós, meu Deus, uma injeção de convicção, meu Deus, para que assumamos a identidade que o Senhor deu, original, específica, para cada um de nós. E que vivamos, meu Deus, de acordo com o que já alcançamos, principalmente o conhecimento revelado da Tua Palavra. Eu declaro, Senhor, eu recebo, eu tomo posse dessa injeção, que o Senhor dá a cada um de nós, para voltarmos à excelência que o Senhor nos chamou para sermos, para termos, meu Deus, e para vivermos, para sermos um arco firme, como José, e não, meu Deus, o Pachá, como foi o Pachás, como foi, meu Deus, o Rubem. Que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor, nada é o que nós podemos fazer. Eu creio, eu conto, meu Deus, e eu oro para que cada um de nós receba a Tua ajuda e viva de acordo com o que o Senhor está falando, que voltemos e vivamos na excelência do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém.